Olá mais uma vez. Então vamos a outra parte do sistema nervoso, certo? Que é a parte de medula espinhal e suas ramificações. Muito bem. A medula espinhal, gente, é uma estrutura que tem mais ou menos 100 milhões de neurônios localizados ali. É um número bem menor que a do encéfalo, entretanto ela tem funções extremamente importantes. Está localizada dentro do canal vertebral, extremamente protegida, bem como o encéfalo. Tá? O encéfalo é protegido pelo crânio e pelas meninges, e a medula espinal é protegida pelas vértebras, que formam um canal vertebral, e, pelas meninges também. Tá? Embora pareça aproximadamente cilíndrica, ela é ligeiramente achatada na frente e atrás, antero-posteriormente, certo? Nos adultos, ela vai do bulbo, que é o finalzinho lá do tronco encefálico, que vocês viram, bem aqui assim, ó, certo? Termina lá da abertura do foramimário do nosso crânio, certo? Que é a parte inferior do nosso encéfalo, até a margem superior da segunda vértebra lombar, tá? Por que isso a gente vai ver daqui a pouco, porque que ela não passa até a úlce no finalzinho do canal vertebral. Medindo aproximadamente de 42 a 45 centímetros e mais ou menos com 2 centímetros de diâmetro, tá? O comprimento dessa medula em um adulto varia de 42 a 45 centímetros por conta de uma coisa. Vamos para a próxima imagenzinha para você ver, tá? Por conta disso daqui, ó, esse comprimento varia e não se estende por todo o canal vertebral, porque quando criança, a medula espinal, ela vai crescer até certa idade, até mais ou menos 5 anos, tá? Enquanto a coluna vertebral vai crescer até os 21, tá? Então, a medula espinhal não acompanha o crescimento do canal vertebral, das vértebras. Por isso ela vai ficar menor do que a coluna vertebral, tá? Então, a medula espinhal, ela vai vir até a margem superior aqui, ó, de L2, tá? Ou seja, a segunda vértebra lombar. Muito bem. Ela possui duas intumescências, dois locais um pouco mais dilatados, formados por nervos, aglomerados maiores de nervos que entram e saem dessa região, tá? Uma é mais superior, chamada de intumescência cervical. Ela vai da quarta vértebra cervical até a primeira vértebra torácica, certo? E dali vão sair inervações para todos os membros, todo membro que vai se ramificar para todos os membros superiores, 2 membros superiores, tá? E a segunda intumescência, ela é mais inferior, que é a intumescência lombar. Ela estende-se da nona até a segunda vértebra torácica. E dali vão sair os nervos que vão ramificar-se e inervar os membros inferiores, tá? Qual que é a função da nossa medula espinhal? Transmitir informações do sistema nervoso central para a periferia do corpo e vice-versa, da periferia do corpo para o sistema nervoso central. Coordenar atividades musculares, principalmente atividades de reflexo. Certo? Se alguém catar alguma coisa e jogar na cara de vocês e vocês responderem rapidamente para se proteger ou pegar aquilo, isso é um reflexo, não deu tempo de você pensar para reagir, tá? Então, essa informação não chegou até o encéfalo para ser processada, ela foi processada na medula e foi feita uma resposta rápida para você se defender e não se lascar, tá? Então, isso é chamado de arco-reflexo, que a gente vai terminar essa parte com isso, esse slide, esse tópico com isso daí, tá? Então, aqui eu já falei. Certo? Então, essa daqui é uma ilustração da medula espinhal. Então, a medula espinhal, bem como o encéfalo, formado por substância branca e cinzenta. A diferença é que no encéfalo, a substância cinzenta, ela é mais na extremidade. Na medula, ela é mais no interior, tá? E na extremidade, a gente tem a substância branca, certo? Da medula espinhal estão partindo os 31 pares de nervos espinais. Então, aqui está mostrando, ó, os
vindo de um de cada lado, os pares de nervos espinais saindo, partindo da medula. Bem como o encéfalo é protegido por membranas, como está mostrando aqui, ó. Então essa aqui, ó, mais cor de rosinha, é a mais próxima ao osso, que é a dura mater. Essa aqui roxinha, a aracnoide mater. E essa vermelhinha bem fininha, aderida ao tecido nervoso, é a pia mater, tá? A gente tem espaço entre elas e esse espaço é preenchido por um líquido, tá? O líquido espinal, tá? Céfalo-raquidiano. Então aqui está mostrando uma imagem formalizada da medula e os pares de nervos cranianos partindo da medula aqui para fora da coluna vertebral. Muito bem. Então a gente percebe também que ela não é bem cilíndrica, ela tem uma fissura aqui, ó, anterior e posterior. É um pouquinho achatada aqui, um pouquinho achatada na parte de trás. Muito bem. Então aqui está mostrando, ó, uma membrana que recobre mais externamente, que é a dura mater. No meio aqui seria a aracnoide, aqui internamente não dá para ver muito bem, porque é muito fininho, mas aqui tem a pia mater, tá? Muito bem, ó, ela é totalmente protegida por uma vértebra, então a vértebra aqui ao redor, e aqui saindo pelo forame, uma abertura que tem na vértebra, nós temos saindo os nervos cranianos. Nervos espinais, ok? Muito bem. Essa imagem, gente, está mostrando uma punção lobar, tá? Por exemplo, uma cesariana, em que a pessoa vai sofrer aquela anestesia arquidiana, também é feito mais ou menos dessa forma. No caso aqui, essa punção lombar é a retirada do líquido céfalo-espinal, aqui, cérebro-espinhal, aqui desse espaço, certo? Entre a dura mater e a aracnoide, tá? Então, esse espaço tem esse líquido e ele é retirado para fazer alguns tipos de exame, como, por exemplo, a meningite, que é a inflamação dessas meninges por bactéria ou por vírus, tá? E processos anestésicos também são feitos mais ou menos da mesma forma, tá? Lembrando que aqui, ó, é feito em uma região onde não tem a medula propriamente dita, só tem os nervos passando abaixo da medula, certo? Formando um monte de fiozinhos chamados de caldequina, que teria menos chance de lesionar a medula. Então, essa punção ou a própria deposição do líquido anestésico, ele é feito de L2 para baixo, não de L2 para cima, porque de L2 para cima nós temos a medula, de L2 para baixo nós temos os nervinhos, certo? Muito bem, tá? Essa aqui, então, é a organização dos nervos que estão saindo da medula. Então, essa aqui, ó, é a medula, tá vindo até aqui a altura de L2, porção superior da L2, tá? Abaixo dela nós temos um aglomerado de nervos, tá? Que vão continuar se prolongando até achar a sua abertura de saída. Esse aglomerado de nervos, de fiozinhos, ele recebe o nome de caldequina, justamente por conta da semelhança mesmo, tá? E o finalzinho da medula, ó, que é uma pontinha, é chamado de cone medular, ok? A gente consegue perceber, ó, uma porção mais gordinha aqui, que é a intumescência cervical, e outra porção mais gordinha aqui, que é a intumescência lombar, tá? Nós temos porções de nervos formando plexos. Então, nós temos aglomerados de nervos cervicais de C1 até C8. Lembrando que nós temos 7 vértebras cervicais formando o pescoço. Só que nós temos 8 nervos cervicais, porque o primeiro, ele está saindo do osso do crânio para a primeira vértebra, tá? Então, esse espacinho aqui de crânio, a primeira vértebra, faz com que haja um nervo a mais do que a quantidade de vértebras cervicais. Nós temos aqui, ó, de T1 a T12, pares de nervos aqui, de L1 a L5, de S1 a S5, e um coxígeo. Isso, e um nervo coxígeo, formando os 31 pares de nervos cranianos, enfim, espinais. Não sei porque que eu tô falando craniano, já passei dessa parte aí, tá? Muito bem, agora meu gatinho tá atrapalhando.
Tá? A anatomia da superfície dessa medula. Então, aqui a gente consegue observar aqui, ó, que ela tem uma fissurinha, tá? Nessa porção. Esqueci até de mencionar na outra imagem. Opa, não passei ainda, então vai ser a próxima aqui. Tá? Ela tem uma fissura aqui, ela é achatada anteriormente e posteriormente, tá? E possui esses nervos saindo. A gente consegue ver aqui o finalzinho formando o cone medular e o começo da cauda equina, tá? E aqui a estrutura dos nervos saindo da medula, tá? Substância cinzenta, substância branca, o cone medular, mostrando aqui, ó, o cone medular aqui e a cauda equina, tá? E enquanto essa parte interna, a gente vê que ela tem uma fissura anterior e uma posterior. A anterior é chamada de fissura mediana anterior, posterior é chamada de sulco mediano posterior. Nós temos aqui a substância branca e mais externa e a substância cinzenta mais interna, tá? Então, os corpos de neurônios, eles estão dentro dessa substância cinzenta mais internas, protegidos pelos demais estruturas. Vamos para o próximo. E aqui, gente, a gente está observando a substância cinzenta, ela forma partezinhas, partes anteriores e partes posteriores, chamadas de cornos, certo? Nós temos os cornos anteriores e os cornos posteriores, tá? E nós temos alguns cornos laterais aqui também, tá? Ó, uma bolotinha aqui e uma bolotinha aqui, são cornos laterais. Os cornos posteriores, eles recebem os neurônios sensitivos dos nervos periféricos, tá? Os cornos anteriores, eles partem os neurônios motores para os nervos periféricos. Eles estão enviando uma resposta, tá? E os laterais, eles estão relacionados com o sistema nervoso autônomo, tá? Essas duas estruturas aqui unidas, elas formam uma estrutura que parece um Hzinho, que se chama H medular, ok? Muito bem. Esse H medular, ele tem uma variação aí de forma de acordo com a região que a gente fazer um corte transversal, na cervical, na torácica, na lombar ou na sacral, ok? Muito bem. Uma secção da medula, ou seja, uma interrupção, uma lesão da medula, ela vai causar uma interrupção dos axônios, certo? Dali para baixo, ou seja, nenhum impulso sensitivo vai chegar mais no sistema nervoso central e nenhuma resposta motora também vai sair e passar, tá? Então, por exemplo, se eu fraturar e causar uma lesão medular de C1 a C3, isso pode causar ou morte ou uma paralisação de membros inferiores e superiores, sumiu o nome da minha cabeça, tetraplegia, uma tetraplegia, certo? Com perca de controle respiratório. Então, além da pessoa não movimentar e não sentir nada de pescoço para baixo, ela não vai conseguir respirar sozinha. Ela precisa de ajuda de máquinas. De C4 para baixo, vai ser uma tetraplegia também, mas aí ela vai conseguir respirar sozinha. Ela não vai perder essa capacidade do controle da respiração, certo? De fratura de torácica para baixo, aí já é paraplegia, certo? Então, abaixo dos braços para baixo, aí ela vai perder o movimento e sensibilidade de membros inferiores, certo? E movimentos de lesão aqui de sacral, tá? Do coxígeno, ele pode não perder o movimento total dos membros inferiores, mas ele vai ter lesão de alguns desses nervos e ele vai perder sensibilidade, parte da capacidade motora de alguns dos membros. E ela vai conseguir andar, mas vai ter dificuldade, vai precisar de algum auxílio para poder fazer essa locomoção, tá? Muito bem. Como que é a estrutura de um nervo espinhal? É mais ou menos igual à estrutura de um tecido muscular. Ele tem 3 envoltórios, certo? Lembra lá? Endomísio, perimísio e
Qual que era o outro? Epimísio, mísio músculo. Aqui ele vai receber não o nome de mísio, mas de neuro, tá? Então, mais externamente, um feixe nervoso, ele é recoberto por uma estrutura de tecido conjuntivo ou bastante colágeno, chamada de epineuro, certo? Então, vai recobrir todo o nervo, tá? Esse nervo tem agrupamentos, certo? Chamados de fascículos ou feixes de axônios agrupados, envolvidos também por um tecido conjuntivo chamado de perineuro. E cada axônio é envolvido também por um tecido conjuntivo aqui chamado de endoneuro. Ok? Muito bem. E esse nervo espinal, ele vai sair através de um forame chamado de forame transverso do canal vertebral, certo? Ele vai formar um gânglio aqui fora, tá? Esse gânglio aqui fora, ele tem corpos de neurônio, e daí vai começar a se ramificar, certo? Para as demais áreas do corpo, tá? Inervando toda a parte do corpo, formando o sistema nervoso periférico. Muito bem. Então, aqui mostrando de novo, ó, o nervinho saindo, um gânglio, aí em cima também. E esses nervos, quando eles saem e se ramificam, eles vão formar plexos, tá? Que é uma rede interconectada de vários locais, ramificada, de nervos, certo? Que vão até a periferia, captam estímulos e depois tem que mandar de volta para o sistema nervoso central. Nós temos alguns plexos, de acordo com as regiões da coluna cervical, recebem o mesmo nome. O primeiro desses plexos é esse aí, ó, o plexo cervical, que vai de C1, da primeira vértebra, até a quinta vértebra cervical. E ele vai inervar todo o pescoço, tá? Cada nervo, gente, ele vai receber um nome e suas ramificações também recebem nomes. Só que daí eu não vou me atentar a isso, eu prefiro me atentar somente à parte macro. Então, de C1 a C5, já tá lindo para vocês lembrarem, tá? Então, aqui, ó, são o nome dos nervos, aqui de C1, C2, C3, C4, C5. Tem algumas ramificações, certo? O outro próximo plexo, plexo braquial. O plexo braquial, ele vai seguir para os braços, tá? Ele vai de C5, tá? Até T1, ok? Então, aqui, ó, de C5 até T1. E ele vai vir para cá, ó, para os braços, e inervar todo o braço. Muito bem. O plexo lombar vai de L1 a L4. Okay. De L1 a L4. E ele é responsável por inervar esses músculos abdominopélvicos e da parte de músculos dos membros inferiores. Então, aqui está mostrando as ramificações desses nervos, tá? Do plexo lombar. O plexo sacral vai de L4, mais ou menos, até S4, tá? E ele vai também inervar membros inferiores e abdominopélvicos, na verdade, como glúteo. Aqui está a ramificação, olha, desses nervos. E toda essa ramificação desses nervos vai chegar até a periferia do corpo para receber estímulo. Essas áreas do corpo que recebem estímulos são chamadas de dermátomos, ou áreas cutâneas, tá? Aqui, gente, cada área dessa, ela é inervada por um desses segmentos que a gente falou, ó. Então, aqui em cima, nessa área do pescoço, é inervado pelo C3, tá? Nervo radial, enfim, cada área dessa separadinha aqui é uma área chamada de dermátomo e ela é inervada por um desses nervos que a gente acabou de mostrar. É só para conhecimento também, tá? E por fim, só para dar uma palhinha do que é esse reflexo, do que é esse processamento a nível de medula espinhal e não a nível de encéfalo, tá? Essa parte de processamento de informações para ver como que é realizado uma sinapse química, uma sinapse elétrica, que chega até o músculo formando uma contração muscular, que é a funcionalidade
do sistema nervoso associado ao músculo para que aconteça o movimento, isso é parte da fisiologia. A gente só tem que ver as partes da estrutura, tá? Então, só para entender o porquê da importância do sistema nervoso em relação à medula espinhal, tá? Esse arco reflexo nada mais é do que. Então, aqui a gente tem um exemplo de um reflexo de movimento involuntário, mostrando uma resposta de movimento da perna por uma pressão em um tendão muscular, tá? Do quadríceps muscular. Tá? Essa resposta aqui funciona da seguinte maneira, tá? O médico, a pessoa que vai estar examinando a pessoa, vai fazer uma pressão aqui rápida em cima do tendão, tá? Esse estímulo, essa pressão, ela vai ser captada, certo? Através de um neurônio sensitivo. Ele vai enviar essa resposta, essa informação, esse influxo aí, ó, para a medula. Aqui vai ter um processamento rápido em roxinho, certo? E vai mandar uma resposta para o músculo, que é a contração dele e, consequentemente, a elevação dessa perna. Isso é feito, gente. Essa elevação da nossa perna, se quiserem fazer o teste aí na casa de vocês, com a mãe, com o pai, a perna vai mexer sem que vocês queiram. É um movimento involuntário, é um reflexo rápido, tá? Vocês não pensaram para a perna se mexer. Por mais que seja músculo estriado e esquelético e eu comando, eu tô mexendo aqui agora, eu comando, mando os dedinhos, nesse caso aí a gente não vai ter reflexo consciente, eu não vou pensar. Do mesmo jeito que eu falei, ó, se eu estivesse na sala de aula, catasse meu celular, tacasse na cabeça de alguém, essa pessoa que eu taquei, ela vai olhar e imediatamente vai levantar o braço, não vai processar o que ela está fazendo, ela só vai fazer. E isso é um reflexo, tá? E esse processo todo de mandar a informação para lá processar e voltar se chama arco reflexo, ok? Espero que tenha entendido esse drama todo aí e até a próxima.